Fica à vontade para fazer perguntas, participar, né? Os irmãos já estão aqui habituados à aula, que ela é participativa, interativa e tem toda a liberdade, a democracia aqui é estabelecida, né? Sem opressão nenhuma, sem imposição nenhuma, sem ninguém querer impor suas ideias. Então há espaço para discordâncias, para elogios também. Mas vamos lá, meus queridos. Página 81, abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata e escreve o Lucas, o médico amado, né? Então, Lucas capítulo 1 na Bíblia e no livro aí, página de número 81. Página de número 81. Coisa boa. Pronto. Nós vamos falar então sobre o Evangelho de Jesus que escreveu o Lucas, o médico amado, né? O único escritor aí do Novo Testamento que não é judeu, gentil. Olha só. Curiosidade, hein? Vale até a pena anotar em algum canto aí, espaço em branco do... rapaz, alguém tem uma caneta sobrando ou não? Não, eu tenho. Tem? Não, tem aqui, tá mais fácil aqui, ó. Mas não, de mão em mão chega lá. Providência chega, meu irmão. Aqui é assim, ó. Deus usa todo mundo para alcançar todos. Lucas capítulo 1, Brunão. E a página 81. Quase coloco na página 81 da Bíblia mesmo. Da Bíblia, isso. Pode pegar o Salmo 81. Lembra do Salmo 81, Davi? Salmo 81? Não? Do 80. Do 80? Do pastor? Ó, o pastor de Israel, é isso? É? Escrito por Moisés? É, não, ali é o 90, é 80. Tá? Isso. Ninguém lembra do Salmo 81? Não? Também eu não. Então deixa pra lá. Vamos lá. Vamos ler aqui primeiro, amados, tá bom? Não, desculpa, vamos ler a Bíblia primeiro e depois a gente vem aqui para o livro, que é o comentário aí do trecho, tá bom? Então, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 4, e aqui já a introdução do livro, né? Do Evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então aqui, amados, é uma introdução do livro de Lucas, que ele está endereçando a uma pessoa, e essa pessoa é chamado aqui, ó excelentíssimo Teófilo, né? Então a gente percebe que isso aqui é endereçado a uma pessoa. Esse evangelho foi escrito, direcionado a uma pessoa, que era este Teófilo, né? Que representa, lógico, o público, né? Lembra que nós falamos que cada evangelho é direcionado ao público? Mateus, lembra? Aos judeus, Marcos, aos romanos e o Lucas aos gregos ou aos gentios, né? Então Lucas, ele direciona esse seu evangelho, esse relato a esse amigo, possivelmente amigo dele, que era esse Teófilo. Esse termo, ó excelentíssimo Teófilo, é entendido pelos estudiosos como sendo uma pessoa proeminente da sociedade, uma pessoa importante da sociedade. Não se chama ninguém de excelentíssimo, né? Assim sendo uma pessoa comum. Isso até hoje nós damos esse tratamento por exemplo, a juízes, né? E ministros. Aí, patente, né? Isso então, ó excelentíssimo, né? Vossa Excelência. Então são termos que se usam para essas pessoas que elas são distintas, socialmente falando. E aqui então percebe-se que esse Teófilo é uma pessoa de fato. Como nós não vamos estudar Atos, então eu vou para Atos agora, só para a gente fazer essa comparação. Lembrando que Lucas e Atos seria o mesmo livro, né, em duas partes. Ou é o mesmo autor que escreve Lucas Atos. Então Atos também é o Lucas, esse mesmo Lucas aqui que escreve. É ele que acompanha Paulo nos seus 30, 40 anos de ministério aproximadamente. É o médico particular de Paulo, né? E Paulo precisava de um médico, pode ter certeza. O cabo apanhava até no creme. Atos dos Apóstolos, meus amados. Vocês estão animados hoje? Eu estou tão animado. Não sei porquê assim. Atos, todo mundo achou? Eu que. Então tá bom, olha aí, ó. Maravilha, Atos capítulo 1.
Vamos lá. Atos, capítulo de número 1, só para a gente fazer esse paralelo, essa comparação, tá bom? E aí a gente encontra também esse mesmo Teófilo. Olha só, o capítulo 1 e o versículo 1 apenas. É 1 em 1. Fiz o primeiro tratado. O que ele estava se referindo desse primeiro tratado? O Evangelho de Lucas, né? Então, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Percebam que aqui já não tem mais aquele termo excelentíssimo, né? Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele começa falando, né? Desde o dia que foi recebido, ensino e tal. Mas só o primeiro versículo para a gente fazer esse paralelo e entender que Atos também é direcionado a uma pessoa, né? Não é comum, né, Davi? Você que estuda também de uma forma mais detalhada, não é comum dizer que Atos também é uma carta, né? Mas é uma carta, que é direcionada a uma pessoa. É que a gente sempre vê na teologia, é um livro histórico, né? Mas é uma carta. Olha só, uma novidade aí, meu irmão. Então põe aí que é uma novidade. Então, Atos é uma carta? Olha, é tratado por quase todos, ou por todos, na verdade, é tratado como um livro histórico. De fato é um livro histórico. Mas a gente sempre trata assim, as cartas de Paulo, as cartas gerais, as cartas pastorais e tal. E Atos geralmente não se aborda dessa forma, mas não está errado falar que é uma carta. É que, como tem um conteúdo muito forte historicamente falando, então sempre é abordado como gênero literário histórico. Atos é um livro histórico, está certo, é isso mesmo. Mas também não é errado falar, é uma carta, porque foi direcionada a uma pessoa, né? Que é esse Teófilo. Então, é igual Salmos. Fala assim, não pode falar Salmo capítulo 80, por exemplo. Não, tem que ser Salmo 80. Não, pode ser capítulo sim, por que não? Quando a gente vai contar, por exemplo, quantos capítulos tem a Bíblia, inclui o Salmo. Então, essas pessoas que consideram que o Salmo não pode ser tratado como capítulo e sim como salmos, porque são músicas de fato, mas eles estão organizados e agrupados em capítulos, divididos em capítulos. Então, não é errado, irmãos, né? É que às vezes é mais comum você tratar daquela forma, mas não é que a outra forma não é errado, não é. Então, essa é a questão, tá bom? Então, o Teófilo, possivelmente lá em Atos, já tinha sido convertido, porque ele lê esse primeiro tratado aqui, que Lucas chama, que é o Evangelho, que é a descrição do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do ministério de Jesus, né? Não é uma biografia de Jesus, mas é um relato de que o ministério de Jesus teve lá seus ensinos, seus milagres, né? Mostra a natureza de Jesus. E é interessante que Lucas, a gente vai ler aqui agora no livro, vai descrever a peculiaridade. Lucas é diferente, ele é o mais completo evangelho, né? E a gente vai ver aqui. Então Mateus tem lá algumas partes que Marcos tem algumas partes que Mateus tem. Mateus tem algumas partes que Lucas tem. Lucas tem algumas partes que Marcos tem. E eles vão assim se misturando. Agora Lucas tem algumas passagens que os outros não têm. Mas vamos ler aqui na página 81, o Evangelho de Lucas. Está lá, Lucas, um médico gentil, elabora a sua narrativa evangélica em torno de uma apresentação histórica e cronológica. Isso quer dizer, irmãos, pela ordem dos fatos, tá bom? Então, cada capítulo ele vai seguindo de fato pela ordem daquilo que foi acontecendo. Necessariamente os outros não. Não é que o capítulo 1 o capítulo 2 ele é depois do capítulo 1, o capítulo 3 é depois do capítulo 2. Eu estou falando dos outros. Agora de Lucas não. Ele organizou tudo isso. Ele contou mesmo, né, o relato é cronologicamente correto, ou seja, aquilo que aconteceu depois, que aconteceu depois, que aconteceu depois. Lucas, ele é um historiador. Ele é assim, os outros, o Mateus, por exemplo, Levi, né, era um cobrador de impostos, se não me falha a memória, não é isso? Marcos, um jovem, mas eu não lembro ao certo a profissão dele. Agora o João, por exemplo, pescador. Ou seja, são pessoas relativamente simples, comparado com Lucas. Lucas era um médico. Se hoje o médico não é para qualquer um, irmão, né? Dificilmente um pobre vai se tornar médico. Pode ser, o pobre vai assim para a enfermagem. Mas médico porque é custoso demais, né? E naquela época é muito mais. Então tinha poucos médicos no mundo e os médicos de fato eram pessoas cultas, né? Tinham muito conhecimento. Então Lucas ele difere, ele é um historiador, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, ele domina o grego, tanto é que o grego, por exemplo, de Lucas é diferente do grego de Pedro. Pedro muito simples, né? Acredita-se inclusive que quem escreve as cartas de Pedro é Marcos, não é nem Pedro.
em si. Pedro era, na nossa terra se chama Mobral, né? Uma pessoa de pouca leitura, né? Então Pedro, isso, é grego lá, mesma coisa, mas que era a linguagem da época, era o idioma que também eles falavam. Mas só para a gente perceber que há na escrita aqui palavras mais refinadas, né? Porque o escritor, ele é essa pessoa que tem mais conhecimento cultural, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, vou começar de novo para a gente engrenar. Lucas, o médico gentil, elabora sua narrativa evangélica em torno de uma apresentação histórica e cronológica da vida de Jesus. Lucas é o mais extenso, o maior, o mais extenso e abrangente dos 4 evangelhos, apresentando Jesus Cristo como homem perfeito. Lembra também, Marcos apresentava Jesus como rei, Mateus como rei, Marcos como o servo sofredor e Lucas como o homem perfeito, o que os gregos buscavam, né? Então aquele homem que não tinha pecado, o homem intelectualmente perfeito, fisicamente perfeito. Tanto é que havia aquelas estátuas na Grécia que era aquele homem quase com o rosto feminino, né? Todo assim esculpido mesmo, corpo escultural e tal. Então eles buscavam essa perfeição. E aí o Lucas apresenta então para os gregos, Jesus é esse homem perfeito. Esse é o propósito. Que veio buscar e salvar os pecadores. Fé crescente e oposição crescente se desenvolvem lado a lado. Ou seja, enquanto a perseguição ia também crescendo, a fé ia crescendo aqui no relato que Lucas ele oferece para a gente. Os que creem em suas reivindicações são desafiados a assumir o preço do discipulado. Aí eu já quero que vocês busquem aí o capítulo 9 e o verso 23 de Lucas, claro. Os que se opõem a ele não ficaram satisfeitos, até que o Filho do Homem penda sem vida numa cruz. A ressurreição, porém, assegura que seu ministério de buscar e salvar os perdidos continue na pessoa de seus discípulos, uma vez que estejam equipados com poder. Então, a gente vai pegar o capítulo 9 de Lucas, verso 23, e depois nós vamos lá para o finalzinho de Lucas, capítulo de número 24. Então, 9 e 23 de Lucas, e depois nós vamos lá para o 24 e o verso 44 em diante. Então, Lucas 9, 23, Jesus é um relato, né, de Lucas na fala de Jesus dizendo: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é isso, amados? Então, Jesus dizendo a respeito do discipulado. Então, o discipulado, a gente vê aqui de uma forma muito forte que Lucas ele traz nas palavras de Jesus. E o que acontece? Qual é a diferença, por exemplo, que esse texto tem lá em Mateus e me parece que em Marcos também? É que não existe esse cada dia nos outros relatos. Nos outros relatos, Mateus, por exemplo, diz assim, que Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos também, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui tem esse acréscimo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Olha, muito interessante, porque isso faz a diferença, né? Traz um detalhe, só para a gente já toda vez que lermos, estudar algum versículo dos evangelhos, procure nos outros se existe a passagem semelhante, paralela, que é o mesmo relato, porque com certeza em um vai estar talvez omitindo ou acrescentando informação que o outro não tem, né? Então eles se completam. Por exemplo, quando a gente pega Mateus do centurião de Cafarnaum, lembram? E hermenêutica, acho que tu vai lembrar disso aí. Teve hermenêutica, não teve? Tive lá no Diadema não, no Santo André. Tá minha nossa, eu falei Diadema. Apesar que eu dei aula em Diadema, viu, mano? Por isso que eu fiquei aqui, rapaz, Diadema, o Davi tava lá. Tu tá em todo lugar, né, mano? Eu não duvido. Eu já falei, eu lindo, onde você vai, pô, né? Coisa boa, né? Não, o Davi diz assim: não te deixarei nem te desampararei. Nem desampararei. Obrigado, mano, pelo privilégio. O que acontece, irmão? O centurião de Cafarnaum, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, diz lá, vamos lá, capítulo 14, é isso? Só para exemplificar aqui. Capítulo 14, eu acho, né? Centurião de Cafarnaum, ou não é? Se não for o 14, é alguma passagem de Mateus. Esse é o 7, né? Rapaz, é o 8 e 5, tudo a ver, né? 14, 7, capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus.
versículo de número 5. Isso, só é porque eu quero um detalhe, só para mostrar para vocês, um de centenas de exemplos que nós teríamos nesse mesmo sentido, né? Ou seja, que um traz o relato de uma forma e outro o mesmo relato de outra forma. Olha só. E aqui até existe uma aparente contradição, que nós chamamos de paradoxo. Paradoxo não é uma contradição, é uma aparente contradição. E a gente precisa buscar o porquê que tem aquela aparente contradição. Geralmente, amados, tem sim uma explicação muito tranquila. Geralmente, né? Mas é hermenêutica que a gente pega aí esses exemplos mais fortes. Então, o Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim, olha: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Até aqui, tá, irmãos? Só até aqui já é suficiente para a gente fazer a comparação que eu quero, né? Lucas capítulo 7. Por isso que eu confundi, né? Capítulo 7 de Mateus, mas o 7 é de Lucas. Então vamos lá. Lucas capítulo 7. E eu estou lendo pausadamente, que é para ver se vocês percebem a diferença na leitura, tá? Então, Lucas 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Olha só. Então, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, e estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vocês perceberam aqui alguma diferença, irmãos? Qual? O que está diferente de um para o outro? Não? Sim. Qual é a diferença então? Se perceberam a diferença? A diferença do servo pelo próprio, como diz, o próprio Centurião? centurião. Tá. Então Mateus diz que quem foi falar com Jesus foi o centurião. Foi. E o Lucas diz que foi o servo. servo dele. Olha só que interessante. Falei, nossa, e agora? Isso tem uma contradição? Não, não tem uma contradição. Isso é relativamente fácil da gente solucionar. Na verdade, quem foi mesmo, na verdade vos digo, quem foi mesmo foram os servos, não foi o centurião. Mas por que Mateus diz que foi o centurião? Aí eu pego um exemplo na história, está lá nos livros da história. Diz lá que Hitler matou 6 milhões de judeus. Não é isso que a história relata? Está escrito lá. Hitler matou 6 milhões de judeus. Eu pergunto, Hitler pessoalmente matou 6 milhões de judeus? Não. Claro que não. Confunde, né? Não matou. Mas por que diz lá a história que Hitler matou? Porque foi ele que autorizou. Foi ele que mandou. Ele comandava o exército. Os soldados foram que mataram, efetivamente. Foram soldados. Mas autorizado por quem? Pelo Hitler. Então, quem é responsabilizado por isso? Hitler. No caso, ficou como ele que tinha se matado. Isso. Aqui é a mesma coisa. Quem foi falar com Jesus? Os servos. Mas por que diz que foi o centurião? Porque esses servos foram investidos da autoridade do centurião. Então é a mesma coisa que o centurião tivesse falado. Porque esses servos só eram portas-vozes. Ou porta-vozes, né? Acho que o plural é assim, né? Porta-vozes. Né? Vozes. Então os dois do S? Não está certo, né? Olha só. Então a gente já percebe aqui, é interessante. Porque um fala uma coisa e o outro fala outra. Geralmente é um acréscimo. Eu vou pegar outro texto, um de Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 11, só para a gente perceber também, que sempre que houver a mesma passagem nos evangelhos, geralmente são os três, tá? Mateus, Marcos e Lucas, como eu falei para vocês. Esses são considerados evangelhos sinóticos. É bom sempre que vocês, ainda que eu fale 3, 4, 10 vezes, não tem problema, porque isso tem que fixar na mente de vocês. São informações assim básicas e principais, pontuais mesmo.
Tá? Então por que é o evangelho sinótico? Quem lembra? O Mateus, o Marcos e o Lucas. Quem estava e ouviu, lógico, né? Vou exigir. Quem não estava. Não lembram? Olha aí também a importância de estar sempre ouvindo a mesma coisa, porque nem sempre é a primeira vez que ouve a gente grava, né? É por isso que fala assim, nossa, mas o André já falou isso aqui 10 vezes. É porque você gravou, Deus te abençoe, mas a maioria de nós, na primeira vez, dificilmente grava. Por que são sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico quer dizer semelhantes, sob um mesmo olhar. Então esses 3 relatos, eles relatam a vida de Jesus, essa narrativa, com passagens semelhantes. Eles olham para o ministério, para a vida de Jesus e relatam passagens semelhantes. João é totalmente diferente, irmãos. Já não tem as parábolas, por exemplo, já não tem um monte de passagens. Então ele trata, né, Jesus diferente, no sentido do relato. Mas esses 3, eles têm passagens assim aos montes que eles são bem parecidas, mas não são iguaizinhas, idênticas, são semelhantes. Daí a importância de a gente sempre olhar um e olhar o outro na mesma passagem, sempre. Então quando a gente pega o Mateus capítulo 7, por exemplo, versículo de número 7, se não me falha a memória, até o 9, que diz lá, é tão conhecido esse versículo, pedir, dar-se, não é pedir, né? É pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, quem busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façai-vos também a eles. Isso é 7:12, né? Isso, 7:12. Irmãos, esse versículo 7:12 para mim, se rasgasse a Bíblia para trás e rasgasse a Bíblia para frente, isso aí já faria uma grande diferença se a gente aplicasse na nossa vida, sabia? Imagina só, a gente viver só por esse ensinamento de Jesus, aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façam com os outros também. Isso já é revolucionar o mundo. Mas não é o caso agora, tá? Vamos lá. Inclusive, a gente corrige. Pegar esse versículo aqui e colocar assim de manhã cedo na porta do metrô. Nossa. Na porta do metrô. Rapaz, isso é melhor do que isso é melhor daquele. Só de lembrar me dói aqui, ó. Isso é melhor, Davi, do que viralizar nas redes sociais. Nas redes sociais, né? É melhor, né? O metrôzão já passa bilhões lá de uma vez. Até a gente corrige, pega essa passagem para corrigir o que é falado em muitas ocasiões dentro das nossas igrejas, que é usado esse texto inclusive para falar assim, olha, aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre, né? Então insiste, persevere, Deus vai te dar isso e aquilo. Mas o texto não está trazendo essa promessa, não traz essa promessa. Então quando a gente lê o Lucas capítulo 11, nós vamos ler agora o Lucas capítulo 11, que é a passagem paralela, ou seja, a mesma passagem, só que contada agora por Lucas, aí a gente vai perceber que é uma promessa, mas é uma promessa específica, né? É uma promessa específica, mas tudo que a gente pedir, insistir, fazer a campanha, aquela coisa toda, a gente vai ter Jesus. Não é isso que ele está prometendo. Ele está prometendo que se insistir, se perseverar em um pedido, que ele diz qual é, aí não vai ser negado. E a gente vai ver aqui em Lucas, capítulo de número 11, a gente vai a partir do verso 9 até o 13. Ó, e eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Até aí está igual. Olha, isso aqui não tem, ó, 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O 13 também não tem, e é o que faz toda a diferença, e é o que vai trazer a promessa de Jesus de fato. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Em Mateus então não diz, né? O que vai ser dado, o que vai ser pedido, e Jesus vai dar sem reserva, vai dar, é uma promessa, o Espírito Santo. Então Lucas acrescenta isso, olha que coisa interessante, irmãos. Então lá a passagem... Aqui já fala que pedir coisas materiais. Exato. Está vendo quando a gente usa Mateus,
e aí pode interpretar de uma forma, observa, lembra as 3 partes lá, Davi? Você que teve hermenêutica? Estou pegando você porque teve hermenêutica. A gente observa o texto, interpreta o texto e aplica o texto. Então, como lá em Mateus o texto é observado parcialmente, ele também é interpretado parcialmente e aplicado erroneamente. Percebam a importância de nós lermos a Bíblia corretamente, e os evangelhos, no caso, que tem essas passagens que se completam, a gente está lendo então dessa forma. Olha só como a gente vai tendo muito mais riqueza, não só de informação, mas de iluminação a respeito da revelação. Olha a importância, amado, isso aqui é muito sério, isso aqui faz toda a diferença. É um detalhe que eu estou passando para vocês, e é um detalhe geralmente que faz a grande diferença no estudo bíblico. São os detalhes, né? Às vezes a gente pensa assim, não, uma coisa não é aquela coisa grandiosa, às vezes não é uma complexidade, detalhe, e detalhe simples, né? De você fazer isso aqui que eu estou recomendando. Façam isso e verás a bênção de Deus nas suas vidas. Tudo bem, amado? Só para a gente exemplificar isso. Eu estava antes disso em alguma outra passagem falando alguma coisa, quem lembra? A do centurião. Centurião. Estava na passagem centurião perguntando qual que era a diferença da passagem. Isso. Não, que também é esse exemplo do acréscimo, né? Aí eu peguei Lucas para exemplificar também. Então esses 2 exemplos, só para que vocês percebam que é importantíssimo nós lermos uma passagem do Evangelho, e se tem outras, vamos lá buscarmos. Senão a gente pode interpretar errado por causa de uma informação. Mas eu quero voltar em Lucas 9:23. Falando de Atos, né? Não, Atos só foi a comparação lá do primeiro, Isso, 9:23 que eu quero voltar, tá? 9:23, onde nós lemos isso, que eu disse que só Lucas traz esse detalhe de cada dia, né? De cada dia os outros não trazem. Então, esse discipulado, os discípulos, que eu estou aqui comentando essa primeira leitura da página 81, tá bom? Ou seja, Lucas 9:23 nós já recebemos. Isso, nós lemos e nós vamos voltar nele, no 9:23 de Lucas, né? Onde ele tem lá o texto, Jesus falando a respeito do discipulado. Irmãos, o discipulado é essencial na vida do cristão. E por incrível que pareça, é a parte mais negligenciada da cristandade no nosso país. Ou seja, de você ensinar o discípulo de Jesus, precisa ser ensinado como uma criança que nasce, precisa ser orientada. Porque uma criança jogada, né, às suas próprias decisões, conclusões, a gente sabe o que dá, nós sabemos, não é? A criança não tem autonomia de discernir, de decidir, de escolher a partir de uma avaliação, não tem capacidade para isso, precisa ser orientada. E isso em toda a Bíblia, isso é fundamental. E por incrível que pareça, parece que é o mais negligenciado nas nossas igrejas, o discipulado. Tipo, o camarada aceitou Jesus e joga lá e vamos embora. Toca o barco. Como assim, irmão? Aí vai aprender um monte de coisa que a gente sabe que tem um monte de bobagem. Como a rua, como dizia minha mãe antigamente, né? As mães diziam, a rua não ensina nada que presta, de fato. Difícil. A rua que a gente diz é assim, as pessoas que estão por aí, né, que não são pessoas responsáveis, e se encontra tudo, gente mal intencionada, mau caráter, ladrão, mentiroso e tudo mais. Então, se você joga um adolescente que não tem discernimento, ou uma criança entrando para a adolescência, né, você joga assim, adultos e outras pessoas vão ensiná-lo. A pessoa é ensinada? Todo mundo é ensinado. A pergunta é, está sendo ensinado correto? Ensino? Tem, toda hora, em todo lugar. Em todos os púlpitos, de alguma maneira, há um ensino quando se fala, quando se declara alguma coisa. A pergunta é, está se ensinando a Bíblia corretamente? Está se ensinando o Evangelho como deve ser ensinado? Essa é a pergunta. Porque quando você pega o microfone na mão, alguém pega o microfone na mão e profere alguma coisa, afirma alguma coisa, fala alguma coisa, há um ensino aí. Mas que ensino é? Bíblico? Ou é um ensino equivocado? Não é? Ou, não, mas usa um versículo bíblico, a gente já viu. Versículo bíblico por versículo bíblico sem interpretação correta. Prática correta, errada. Então, o que a gente fala? Que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque pega-se texto bíblico isoladamente, interpreta isoladamente, erroneamente, e se ensina e se fala um monte de coisa que Deus nunca disse. Então, o que tem de gente falando que Deus nunca disse não é brincadeira, não é?
E aí se fala tanta besteira. Então, hermenêutica faz toda a diferença no estudo teológico, porque a gente lida com essas regras de interpretação, né? Mas voltando então, o discipulado. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esse ensino de Lucas, aí no capítulo 9, verso 23, que é o ensino de Jesus na verdade, relatado por Lucas, vai dizer que há condições para seguir Jesus. Também não se segue Jesus de qualquer forma. Seguir Jesus não é ir para a igreja, irmãos, apenas. Não é frequentar um curso de teologia. Não é só deixar aquelas práticas pecaminosas, né, socialmente desgraçadas, reprovadas. E agora não, seguir Jesus tem aqui condições. Primeiro, negar a si mesmo, a velha natureza. Tomar a sua cruz a cada dia. E alguém já está pensando: nossa, mas eu suporto aquele meu cunhado, é minha cruz. Eu suporto o meu marido, é minha cruz. Minha esposa é minha cruz. Meu filho é minha cruz. O patrão chato é minha cruz. O vizinho é minha cruz. Não é essa a aplicação. A interpretação não é essa. Depois tomar a sua cruz, depois de tomar a cruz, irmãos, olha como é importante a gente entender esse contexto cultural, né, da época. Quem tomava a sua cruz estava condenado, né? Jesus, inclusive, tomou a sua cruz, estava condenado. O que seguia, então, depois de tomar a cruz? A crucificação e morte. Então é isso que Jesus está ensinando. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, morra. E ele vai continuar esse ensino lá em João capítulo 12. Ele diz: se o trigo cair na terra não morrer, ou a semente cair na terra não morrer, fica lá só, mas se morrer dá muito fruto. Então o discipulado é necessário, seguir Jesus é a morte. Lá em Colossenses capítulo 12, por exemplo, verso 13, diz lá que nós somos sepultados com ele no batismo, né? Para nos identificarmos também e ressuscitarmos com ele. Então, morte, sepultamento e ressurreição são os passos. Agora, essa ressurreição tem a continuidade, que é o discipulado, o ensino, mas tem que morrer. Tem gente querendo seguir Jesus, mas não morreu. Aí é impossível, porque quem não morre também não vive. E Jesus diz: quem perder a sua vida, salva. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Não é simples? Né? Então tem gente querendo viver para si e não tem como ressuscitar, porque só ressuscita quem morreu. Não é lógico isso, irmão? Você vê que não tem nada aqui, é lógico, é coisa lógica, né? É básica, é lógica. Então tem gente que não morreu, mas quer seguir Jesus, é impossível, não dá. Jesus não aceita, não reconhece morto seguindo ele, no sentido de que não passou pela ressurreição. O morto que não passou pela ressurreição. Agora o morto que passou pela ressurreição, ou que foi sepultado, aí reviveu, o que a gente chama de regeneração, nasceu de novo, aí ele reconhece, está me seguindo. Agora aquele que morreu e não passou pela ressurreição, então está morto, e Deus não é Deus de mortos, diz a Bíblia, não é? Vivo, e tem que estar muito vivo, em Cristo só a vida. No discipulado a vida ela é não só gerada, mas é mantida. Olha, por isso tem essa questão: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebe como a Bíblia é perfeita na sua proposta? Né? Quando a gente entende ela, a proposta então é essa: negar a si mesmo, morrer para a sua velha natureza, velho homem, e a continuidade de seguir Jesus. Jesus, irmãos, está indo, ou foi, e deixou as pisadas, diz Pedro, né? Se vocês querem saber sobre nova vida, estudem as duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda. O tema é esse em Pedro, novo nascimento. Lembra do capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1 e 2? Lembra? Não? Então vamos lá. Ver se a gente fixa na mente isso aí. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Eu acho que até o 3 cabe também aí na leitura. Deixando toda a malícia, murmuração, imundícia acho que sou eu, estou acrescentando, não deve ter isso não, mas murmurações e tudo mais. O verso 2 é interessante, né? Também interessante. Desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha só, provai e veja aí que o Senhor é bom, se é que, né? O verso 3, né, diz isso, para provar. Se é que, diga. Não, pode ir. O 3,
Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Isso, que é o Salmo, lembrando, né? Provar e ver que o Senhor é bom, né? bondoso. Então, experienciar a Deus, olha só que coisa linda, experienciar no novo nascimento, desejar como esse menino que nasceu, o leite, irmão, que o menino mais quer quando ele nasce é o quê? É a mãe, ele ama a mãe? Claro que não, o menino não ama a mãe coisa nenhuma, irmão, isso é ilusão das mães, coitada das mães, essas mães que sofrem, né? E achando que o menino me não ama nada, ele quer o leite, né? Quer o leite, nasceu, esse menino me ama, ele me conhece coisa nenhuma, quer o peito, e se não tiver leite, continua chorando no seu colo, tem que ter o leite, a mãe. Então, o menino já é interesse dele, né? Tem amor envolvido nisso aí, interesse puro. Só interesse, irmão, esse ambiente aqui, amor, é raro, só de Deus. Amor só de mãe. Vamos lá. O Isaías diz: a mãe pode se esquecer do seu filho. Então, o amor de mãe não é incondicional, nem é perfeito. A mãe pode se esquecer do seu filho. Eu, todavia, diz o Senhor Jeová, não me esquecerei de ti. Amor, sim, é de Deus. O nosso aqui é fake, falseado. Negócio assim, meio xing-ling, né? Interesse, né? Porque esse menino dá um trabalho lascado e a mãe fica desgostosa. Eu sei que tem mães aí que é fantástica, a maioria é. Mas não é o caso, vamos voltar aqui. Tome a sua crise e siga. Aí a gente vai lá para o capítulo 24 de Lucas, só para dar esse panorama geral e a gente volta em outros pontos, tá bom? Então, começa lá o discipulado, né? 24 de Lucas agora? Lucas, meu amado, capítulo 24 de Lucas. O 9:23 eu só peguei como esse início, né, do discipulado. Eu estou aqui só comentando esse bloco aqui que nós lemos, tá? Dos três, Lucas é o que mais fala desse assunto? Sobre o discipulado? Dá para fechar assim. Sim, mano. Quando você pega não só as parábolas, Davi, o capítulo 9, o próprio capítulo 9, nós falamos do 23, né? O próprio capítulo 9, só para a gente voltar lá, vamos lá, só para afirmar mais uma dúvida aí ou mais uma pergunta da visão. Então, o próprio capítulo 9, fui voltando, não sei porque que eu fui voltando. Ó, o verso 54 até o 62. Isso aqui, irmão, é outro bloco interessante a respeito do discipulado. Mas a gente vê nas parábolas, né? Nós vamos ler aqui daqui a pouco, vocês vão ver que Lucas tem parábolas que os outros não têm. E umas parábolas assim fantásticas. Então, olha o capítulo 9, verso 57 ao 62. É só um exemplo, tem outros mais, tá? Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse Então um disse para Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus não chamou cabra, observe. Note que Jesus estava indo com os discípulos, os apóstolos, né? Aí não foi até Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir, viu? Onde quer que fores. Enxerido, né? Enxerido, na nossa terra diz enxerido, né? Enxerido. E aí Jesus lhe disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está mostrando, seguir ele é um negócio muito sério, né? Jesus está mostrando a realidade do negócio. Você quer me seguir mesmo? Tem certeza que você quer me seguir? Olha, as aves do céu têm lá seus ninhozinhos, né? As raposas têm suas covinhas, eu não tenho onde dormir. Você quer me seguir? Bora comigo? Essa noite eu não tenho onde dormir. Olha, irmãos, o que Jesus está mostrando aqui, discipulado é renúncia mesmo, é a disposição de deixar, se necessário, tudo para trás. Às vezes é essa a exigência, para todos, literalmente, como foi para aquele jovem rico, que está aqui também na parábola do capítulo 10, se me fala a memória, né? Não é? Não é 10 não, né? Mais para frente um pouquinho, mas a parábola do jovem rico lá. Bom, é em Lucas, tá? Depois até a gente acha lá, não é o caso agora não, a gente desfoca aqui um pouquinho. Mas a questão é, aquele rico foi exigido, Jesus exigiu, é o capítulo 18, tá? 18 e 18, mas a gente vai ler, não esquece, na sua anota aí, no final de semana aí vocês voltam as anotações de vocês e vão, tarefa de casa, passar o final de semana estudando Bíblia, né? Coisa boa. Só voltando aqui, então foi exigido para aquele jovem rico que ele vendesse, literalmente, pega todos os seus bens, vende, reparte os pobres e segue-me. Você quer me seguir mesmo? Então faz isso. Para o jovem rico foi exigido isso, uma condição.
especificamente, não é para todos os discípulos de Jesus. Pegar casa, carro, a merrequinha que conseguiu juntar lá, né, até chegar a Jesus. Então, eu tenho que fazer isso? Não é exigência para todos os discípulos em todas as épocas. Para que ele foi? E é possível que para um, para outro, talvez o Espírito Santo comunique isso de uma forma bem pontual, específica. Graças a Deus que até agora não exigiu de mim. Embora eu não tenha tanta coisa assim para deixar para trás, mas, né? Mas se agora Jesus falasse, vende lá aquela moto que está zoada. Vai a pé agora. Fala, Jesus, é a única coisa que eu tenho. Mas se for exigência, então essas coisas não podem ser mais valiosas na minha avaliação do que seguir o mestre. Então, se for para abandonar algum material, algum sonho pessoal de uma carreira, né, alguma coisa assim que Jesus está vendo, isso aqui vai prender ele, isso aqui na vida dele vai impedir que ele se dedique para mim como deveria, como deve. Então, aquilo, na verdade, Jesus está tirando porque não serve. Tudo que Jesus diz assim, larga, é porque é morte para nós. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que vocês imaginarem. Jesus diz assim, ó, serve não. Deixa, abandona. Senhor, como pode? Se há uma ordem de Deus, é porque aquilo vai gerar morte. Talvez não imediatamente, mas vai ser um embaraço. Lembra que o autor dos Hebreus disse? Deixando todo o pecado e o embaraço que estão de perto, ou o embaraço, né, acho que a ordem é essa, deixando todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que coisa interessante. Então, tem coisas que são embaraços, né? Tem lugares que eles vão nos enredando, tem decisões e sonhos que a gente quer realizar e aquilo necessariamente não é um pecado, mas aquilo vai nos atrapalhar na caminhada, vai nos embaraçar. Uma pessoa embaraçada, amarrada, né, fica ali, não é pecado em si, mas impede que desfrute aquilo que Jesus quer que essa pessoa desfrute, né, o reino de Deus, o privilégio de servir, o privilégio de sofrer por Ele, né, porque às vezes aquilo lá é vantagem pessoal, é vantagem econômica, é vantagem social, mas não vai progredir espiritualmente, não vai desfrutar daquilo que é o principal, que é o reino de Deus. Então tem coisas que a gente precisa largar. Então olha só, renúncia, não tem jeito. O evangelho exige muito? Claro que não. Já falei isso para vocês outras vezes, exige tudo, diferente, né? O evangelho exige muito, né? Não pode, não, o evangelho exige tudo, ou é nada, irmãos. Então aquilo que Jesus exige pessoalmente, inclusive, tem coisas que ele exige para todos, e tem coisas que são pontualmente por causa disso, porque ele sabe que esse aqui vai ser impedido, isso aqui vai prejudicá-lo. Jesus não quer que os discípulos dele tenham riquezas materiais? Não é isso. Eu acho, inclusive, que seria muito bom eu queria ter amigos ricos, que me abençoassem nas minhas dificuldades, não tinha problema nenhum, né? Eu nem quero ser rico não, porque dá muito trabalho. Então eu prefiro amigos ricos que me abençoem do que eu ser rico. Mano, inteligência, né? Mas vamos. Então, eu não tenho problema nenhum, né? Jesus usar, porque Jesus usa mesmo. E é necessário, muitas vezes, que haja mesmo discípulos de Jesus que tenham posses, sejam ricos. Glória a Deus. O José de Arimateia era rico. E isso favoreceu, inclusive, que ele, né? Porque não era qualquer um que tinha sepultura lá como ele tinha. Então, louvado seja Deus. Não tem problema. A riqueza não é pecado. Não é. Quem acha que a riqueza é pecado, que o dinheiro é pecado, eu tenho uma solução muito rápida. Eu passo a minha conta bancária, você transfere tudo que você tem para mim, seja feliz em nome de Jesus e abençoado. Então, né? O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor, o apego excessivo ao dinheiro. Aí é pecado. Mas a riqueza pode ser uma bênção num discípulo de Jesus. Pode abençoar muitas pessoas. Pode desfrutar, porque nós, amados, o que Deus de fato quer é que o ambiente não favorece, né? E o nosso coração, muitas vezes, como eu disse, não favorece. Então, Jesus sabe que alguns de nós aqui, se tiver riqueza, se ensoberbece, né? De fato, vai usar aquilo de uma maneira que não é para abençoar pessoas, mas vai se tornar um soberbo. É possível, quem sabe? Fala, André, eu não me tornaria isso. Não sei se você já experimentou a riqueza.
Ou às vezes dá que sabe alguns vai gastar rápido demais. Pode ser, né? Tipo eu, né? Em livros, né, Davi? Em livros. Aí pode gastar rápido demais. Mas não tá muito dinheiro. Você vai comprar a editora logo, né? Comprei uma editora completa. Vamos voltar em Lucas 9, irmãos. 59, isso. E disse outro, olha só, então disse outro, segue-me. E disse a outro, Jesus agora, o outro que foi enxerido foi até Jesus, segundo Davi, enxerido, e esse aqui, Jesus que vai até ele, diz, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. É interessante essa declaração quando a gente entende o porquê que Jesus não... Porque a gente fala assim, nossa, mas o pai do cidadão tinha morrido lá, Jesus nem permitiu que ele fosse lá enterrar. Não, não era isso. Quando ele disse assim, deixa eu enterrar meu pai, ele estava dizendo, eu vou voltar para casa. Quando meu pai morrer, eu não estava morto. Quando meu pai morrer, aí eu sepulto ele e te sigo. Ah, irmão, que poderia demorar quantos anos? Não é? Então Jesus está mostrando... Vai com o pai do rapaz aqui nessa época, ele era novinho. Novão, né? Não, novão, Já cheio de pensou? saúde. Então assim, irmãos, percebam como é importante, inclusive, alguns detalhes, ó, como abriu, né? Dá uma luz assim, virou a chavinha. Sim, olha, coisa boa, a gente aprende aqui, inclusive, irmão. A gente aprende coisas novas. E o que acontece? Então Jesus está mostrando a urgência do discipulado. Tu vai, deixa os mortos ao enterrar os seus mortos. Deixa os mortos espiritualmente falando, enterrar os seus mortos espiritualmente. É isso que Jesus está falando nessa declaração. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus, ou seja, o discipulado é urgente. É agora. Mas não, Senhor, quando eu for velho, quando eu fizer isso. Tem umas respostas que algumas pessoas dão assim, né? Você não quer servir a Jesus? Não, agora não, sou muito novo. Começando a vida. Rapaz, agora que eu engrenei na faculdade, agora que os negócios estão dando certo, agora que eu casei, agora, acho que até vai ter um negócio de casamento, não, aqui é em outra parábola, né? Agora, não é urgente, é agora, Jesus está mostrando isso. Vamos continuar então, olha, aparece uma terceira ocasião aqui, ó, verso 61. Disse também outro, quer dizer, outro já disse a Jesus, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse também despedir da minha casa, o despedir, irmão, aqui, não é um negócio simples, assim, rapaziada, tchau, estou indo embora. Não é isso. Lembra quando Jesus mandou, acho que é o capítulo 10 de Lucas, que ele manda de 2 em 2 pregar nas cidades, e disse, a ninguém saudeis pelo caminho? Jesus não estava ensinando a ser mal educado, nem falar bom dia, não é isso. Só que o saudar, né, aqui no contexto, era algo que você demorava muito. E tudo isso é urgente, reino de Deus é urgente. Compartilhar o Evangelho é urgente. Deixar ver a vida é urgente. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. É hoje, o dia aceitável. A decisão é agora. O negócio é urgente. Então, olha que coisa interessante. A gente gosta de falar, é para ontem. Para ontem, né? Isso quer dizer que é agora, é já, né? Não pode esperar. Então aqui a gente entende, o discipulado, Lucas traz então, Davi, já respondendo a sua pergunta, Lucas traz muito mais forte, muito mais com ênfase mesmo, essa questão do discipulado no Evangelho. Então o Evangelho de Lucas é um Evangelho muito mais rico nesse sentido e em outros também. Então, a gente diz que é o mais completo que tem, né? E vamos lá então para o capítulo 24. André, refletindo aqui nesses 3 exemplos que Jesus dá, né, dessas 3 pessoas, que não somente basta seguir ou querer seguir, mas tem que estar preparado para isso mesmo que você quer. Né? Olha, varão. Primeiro ele quis, os outros, aí ele falou, você quer realmente? Então veja o exemplo. Aí usou como o exemplo dos outros 2 que poderiam, mas não queriam, não estavam preparados ainda. Sabe o que eu vejo como problema? Olha que coisa interessante, amados. Eu falando que é interessante, vocês têm que saber se é interessante para mim. Soberbo, né? O professor, né? O que eu vou falar agora é muito interessante, viu? Quer dizer, eu acho, de repente falar, nada, coisa pouca. Mas eu acredito que um grande problema que nós temos é sobre palavras. Quer aceitar Jesus? Quero.
Quem que não aceita Jesus? Ah, você precisa ter Jesus no seu coração. Eu tenho Jesus no meu coração. O que isso quer dizer, irmãos? Ah, eu creio em Jesus. O que isso quer dizer? Então as palavras, muitas vezes, as pessoas não captam o sentido, né? Tipo assim, seguir Jesus. Não, eu sigo Jesus. O que é seguir Jesus? Eu sirvo a Deus. O que é servir a Deus? O que está implícito nessas declarações? Então, seguir Jesus não é ir para a igreja, como eu estava dizendo apenas. Seguir Jesus não é deixar aquelas práticas apenas. Seguir Jesus é tudo isso que a gente está falando aqui, muito mais. Ah, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Deus. O que quer dizer ter fé em Deus? O que quer dizer seguir Jesus? O que quer dizer ter Jesus no meu coração? O que isso quer dizer realmente? Então, esse queria seguir Jesus, mas não estava preparado. Ele queria seguir Jesus, mas ele não entendia o que era seguir Jesus. Eu preciso entender o que é seguir Jesus. Irmãos, entendimento. O seguir Jesus é muito mais aqui do que aqui. Muito mais a compreensão, né? Tem gente emotiva. Tem gente que ela é regida por um sentimento. O sentimento não basta, irmãos, no Evangelho. Faz parte. É isso aqui, que precisa estar. O meu pai agora. Segunda, não é nem a palavra, é o texto. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5. Acho que é o 5, né? Levando todo entendimento cativo em obediência a Cristo. Acho que é o 5, né? Segunda aos Coríntios. Começa no 4, né? Que as nossas armas. A nossa milícia, Isso não é. Isso. Os poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, né? Mas acho que é o 5. Então, essa questão de levando todo o entendimento à obediência a Cristo. Esse entendimento, irmãos, esse pensamento tem que ser levado a Cristo. Veja aí se é o 5. Marcos é o 5. É o 5. Meio 5 direto, mano. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso, Colossenses 3:1 da visão. Oi? Aquele gatilho, Colossenses 3:1, Arão. Dá uma ré aí. Dá ré. Não, é pra frente, então engata a segunda. Vai pra frente. 3:1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós. Colossenses. Pessoal, Isso, Colossenses, mano. Colossenses 3:1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2? Verso 4. O 2? Não, esse Verso é o 3:1. Isso, verso 2. Sim. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Dá ré, uma ré, 1 Coríntios 2:16. Isso é a escola bíblica que aprende essa agilidade, né? Dominical. Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Seguir a Jesus implica em um entendimento, em uma compreensão que ela foi atingida, esclarecida, transformada e recebida novamente. Os versículos todos dizem isso aí. Levando todo conhecimento, toda a mente, né, obediência a Cristo. O 2 Coríntios. O Colossenses, pensai nas coisas que estão de cima, buscai as coisas que estão de cima. O 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. O 2 Coríntios, capítulo 2 ainda, verso de número 4, se não me falha a memória, não é 4 não, é o 5 ou 6, que vai dizer que os olhos do entendimento foram cegados dos ímpios, né? Olha só, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus, o entendimento cegado. Efésios capítulo de número 4, o entendimento entenebrecido em trevas, nuviado. E nós podemos pegar outros versículos que vão trazer essa realidade. Então, seguir a Cristo é ter a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensou e pensa, não é? Quando a gente lê Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, por exemplo, esse culto racional que Paulo diz. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que o negócio aqui? Efésios capítulo 6, por exemplo, capacete da salvação. É aqui, irmão, ó.
entendimento, pensar como Cristo, porque a mente do velho homem não pensa, não é inclinado. E a gente vai para Romanos capítulo 7, capítulo 8, melhor dizendo, que Paulo vai dizer isso, que a inclinação do velho homem é ir contra Deus, é inimigo de Deus, não tem como. É por isso que isso aqui precisa ser transformado, alimentado pela palavra de Deus, iluminado pela palavra de Deus, regida pela palavra de Deus. Nossa mente, irmãos, mente vazia, a gente já sabe de quem é a oficina, quem trabalha lá. E a mente é a batalha. Diga. Falando sobre mente escrava, Paulo fala isso também, eu até notei aqui um dia desse, em Romanos capítulo 7, capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, da maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha. Coisa boa, né? A lei, no 23 ele vai dizer, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Isso. Me faz prisioneiro da lei do pecado. Você pode acrescentar também o Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, vai dizer daquele combate da carne e o espírito. O próprio Romanos capítulo 8, que é a continuidade do que você leu, né? O capítulo 8, verso 1, 2 e todo o capítulo 8, todo, é um negócio fantástico. Então olha que a Bíblia, ela é harmônica, a Bíblia é perfeita, ela vai tratando então desses assuntos, né? Ligando, a gente está lendo aqui autores diferentes, livros diferentes, mas falando sobre o mesmo tema. Então o que é seguir a Cristo? Tem que estar preparado. Qual é a preparação? Qual é a preparação para seguir a Cristo? É receber a palavra. E aí a gente, por exemplo, poderia ir para Mateus capítulo número 13, que é a primeira parábola que Jesus conta, e Jesus disse, se não entender essa, não adianta, que as outras vai ser difícil. Que é a parábola das sementes, que vai caindo nos solos. E esse solo que é? É a mente, é o entendimento, não é? É a própria pessoa. Então tem que cair, quem está preparado para seguir a Cristo? Aquele que recebe a palavra de Deus. Não é preparado no sentido que muitos também dizem assim quando a gente vai evangelizar. Eu não estou preparado ainda. Eu ainda preciso deixar isso, deixar aquilo outro. Irmãos, aí não precisa nem de Jesus se resolver tudo na vida. Né? Não, eu preciso ainda, rapaz, estou enrolado ali, eu jogo no bicho, entendeu? Eu não... Vai deixar tudo? Vai resolver a vida? Não tem como. Então são desculpas, na verdade, né? Mas quem é que está preparado para seguir aquilo? Só aquele que recebeu a palavra. É aquela terra que foi arada, preparada pelo Espírito Santo. Aí a semente caiu lá e deu fruto. Aí está preparado. Mas você colocou um negócio bem, Varão, que alguns pensavam que estavam e eles se intrometeram nisso. Não foram chamados. Ou foram... ou tentaram, né, seguir a Cristo, mas no seu modo, que é o que muitos hoje querem. Vou seguir a Cristo, vou servir a Deus, mas do seu jeito. Não, aí não tem como. Então Lucas vai trazendo essa questão. Irmãos, nós não temos direito sobre nossa vida quando nós seguimos a Cristo. Nós nos tornamos servos, no sentido de submisso, e Ele se torna o nosso Senhor. E porque Ele é nosso Senhor, Ele se torna nosso Salvador. Não há possibilidade de termos Jesus somente como Salvador, se Ele também não se tornar o nosso Senhor. E Ele é nosso Salvador porque Ele é nosso Senhor. Porque se Ele deixar de ser nosso Senhor, Ele deixa de ser nosso Salvador. Porque a salvação está em se submeter ao senhorio de Cristo. Entenderam? Não é? Então a gente precisa entender, amados, compreender, olha a mente, olha o entendimento sendo transformado, olha a metanoia, a expansão da mente, olha o arrependimento, né? Nessa compreensão, então, nós servimos a Cristo. E o que implica servir a Cristo? Entregar a nossa vida a Ele, sem reserva. E eu não tenho direito. Eu não tenho direito de fazer da igreja o que eu quero. A igreja não tenho. Eu não tenho direito de ensinar a teologia, o que eu acho melhor na teologia, não tenho. O que eu preciso fazer é tentar me aproximar ao máximo daquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, os profetas ensinaram, e repassar. Isso é um desafio absurdo, talvez impossível para nós, que não temos nem a clareza exata de tudo isso, e a gente vai passando, né, nessa loucura de abraçar um ou outro, achando que existe então esses absolutos nos teólogos, nas teologias, nos professores, nos cursos. Não, irmãos, o Evangelho é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso.
que a gente apresenta, muito mais. E a gente precisa perseguir Jesus. Jesus precisa ser perseguido por nós. A gente precisa querer ser como o nosso Senhor. É isso que Lucas coloca aqui, irmãos. Jesus, ele é esse homem perfeito, desejado de todas as nações. É aquele que nós vivemos para Ele, dele, por Ele e para Ele. Ele é nosso Deus, Ele é o homem perfeito. Eu quero ser como Jesus. Preciso desejar esse Jesus, ser como Ele. Eu não quero ser igual Paulo, igual Pedro. Eu quero ser igual esses pregadores, teólogos. Eu não. Eu quero ser igual Jesus Cristo, irmãos. E Paulo disse, inclusive, me imite, não tem problema, como eu imito a Deus. Mas Jesus é o alvo. Jesus é meu objeto de desejo. Jesus é aquele que me atrai. Jesus é o meu Senhor, é totalmente adorado. Não tem música que diz isso aí? Totalmente, que é o texto bíblico, né? Ele é aquele que precisa ser adorado, servido, almejado. Eu quero ser igual a Jesus. É o que Lucas coloca aqui. Capítulo de número 24, irmãos. Verso de número 44. Lucas 24, 44 até o 49. Então começou lá no discipulado, capítulo 9, verso 23, e agora a gente vai falar aí do final do livro do Evangelho, que é esses discípulos agora que seguem ele sendo revestidos de poder. E disse-lhes, verso 44, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Quer dizer, aqui ele já tinha ressuscitado, tá? Ainda estando convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Olha que coisa linda, irmão. Chega a me arrepiar o braço, ó. E eu não tenho nem pelo no braço. Não arrepia. Não tem pelo não, mas arrepia. Não é? Jesus, ele abre o entendimento aí dos discípulos. Quando eu comecei a estudar teologia e ler a Bíblia, toda vez que eu ia ler a Bíblia, eu lia esse versículo de oração. É mesmo esse? Mas como o Senhor fez, do 45. abre o entendimento, Jesus. Olha, eu lia muitos versículos no começo, agora que eu li. Coisa boa. Eu lia muitos versículos. Sabe qual eu orava, Davi? Vou trocar uma figurinha aqui, viu? É o Salmo 119, verso 18. Oh, meu Pai amado. Senhor, de todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Eu orava. Salmo 119, versículo 33, 34, 35 também orava. Esse aí também é bom. Eu nem sei qual é, mas é bom. Então, de cabeça. Cada Bíblia é bom. A briga é bom. Esse aí eu confirmo, mano. É bom. Esse é. Pense que deve ser orado também. Ore também. Esse aí. Pode orar. Nem sei qual é. Não, mas quem quiser marcar, marca aí. Salmo 119, versículo 33, 34, 35. Isso. Davi também não sabe, mas ele recomenda. Coisa boa, né? Vamos lá, verso de número 46. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra da promessa lá? Do Lucas capítulo 11, o Espírito Santo, né? Que se cumpre no capítulo 2 de Atos. É essa promessa aqui, que é a mesma de Joel capítulo 2, verso 28, que diz Deus que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne seu Espírito, nossos filhos profetizariam, aquela coisa toda. Olha que coisa boa. Então acaba assim o Evangelho de Lucas. Bom, amados, dito isto, essa parte introdutória do Evangelho de Lucas, nós vamos para a nossa pausa e final da nossa aula.